amigos do podcast em Jampa. É chegada a hora da estreia, a hora da revelação do que significa de fato esse grande projeto. Eu me chamo Karina Key, sou advogada, jornalista, comunicadora de coração, amo o que faço e tive a grande oportunidade de estar aqui nessa estreia, participando dessa equipe, desta bancada, a convite do meu querido amigo, companheiro, primo e agora companheiro também profissional, Júlio Flávio Brito. Que honra, Júlio, estar aqui contigo, meu querido, para partilhar desse momento. Boa noite, Karina. É uma satisfação estarmos aqui. Primeiro de tudo, gostaria já de agradecer sua presença e fico feliz que hoje é uma noite especial. É a realização de um sonho. E que a gente possa bater esse papo, transmitir essa mensagem para que as pessoas entendam o que é esse projeto e vamos falar um pouquinho da minha vida, que foi o grande motivo de estarmos aqui. Exatamente, você tem muitas, você é um colecionador de grandes histórias, né, Júlio? Sua vida, sua trajetória realmente é diferenciada. Você é um ser iluminado. A gente sabe que você passou por muitas situações de extrema dificuldade, em que você, inclusive, se deparou, de fato, com a morte, né? Ficou entre a vida e a morte. Mais à frente, vamos chegar nesse capítulo da história, mas inicialmente, Júlia, eu queria que você contasse um pouquinho da tua base, da tua estrutura, da tua infância, das suas experiências, né? Aqui em João Pessoa, como criança, depois como adolescente, resumidamente, nessa tua base, para que hoje a gente chegasse aqui no podcast em Jampa e estivesse diante de Júlio Flávio, que, de fato, não é uma pessoa comum, por isso que está nessa bancada. Né, Júlia? Eu queria muito que você sintetizasse esse iniciozinho da tua história para a gente. Bom, a história é longa, mas vamos tentar sintetizar e conseguir passar um pouco dessa mensagem, dessa história para vocês. Como você bem falou, eu sou Júlio Flávio dos Santos Brito, brasileiro, solteiro. Já fui casado, mas hoje estou solteiro, não tive filhos, por enquanto. E tenho 37 anos de idade. E vamos aqui falar um pouco de várias histórias. Vamos falar histórias do meu lado profissional, vamos falar também algumas histórias engraçadas e vamos falar do principal, que é uma história de superação. Isso que me motivou a estar aqui. Então, vamos transmitir isso para poder mostrar a todos o que é o podcast. Tudo certo, Júlio. Nada melhor do que estarmos aqui na estreia com o nosso grande idealizador, né? Queria saber tudo sobre essa inspiração. Como foi que começou, Júlio? Como foi a tua infância? O que foi que deu tanta garra para você estar aqui hoje com a gente? Bom, minha história na minha família é bem interessante. Somos uma família relativamente grande para os padrões de hoje. Somos eu, meu pai, minha mãe. Meu pai em memória, que perdi ele há alguns meses, 2 meses, em média, pouco tempo. Infelizmente, ele por sequelas da Covid, veio a falecer. Isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E tenho meus 3 irmãos. São 2 irmãos, João Otávio e Jorge, e minha irmã Débora. Todos, graças a Deus, já tiveram seus filhos lindos, né? Que graças a Deus somos muito abençoados por Deus. E nossa família, ela se caracteriza exatamente por isso. Pelo amor que a gente tem um pelo outro e pelo cuidado que temos um pelo outro. Meus pais estão morando hoje. Meu pai, infelizmente, faleceu há 2 meses, mas minha mãe e minha irmã continuam morando nos Estados Unidos, lá no Texas, e meus 2 irmãos estão por aqui, o João e o Jorge. E mesmo com essa distância de corpo, de alma, estamos totalmente ligados. Isso vai ficar evidente aqui nas histórias que a gente vai contar
Há uma vinculação, né, Muito não forte. obstante a distância, né, eles estarem lá nos Estados Unidos há alguns anos e você aqui, há toda uma vinculação e conexão entre o que aconteceu na tua vida e a vida deles também. Né? Isso, muito forte. E o início de nossa história está marcado inicialmente a todo mundo junto, todo mundo morando sempre na mesma casa. Meus pais, eles são referência de muito amor, de muito companheirismo. Eu acredito que eu nunca vi um casal com laços tão fortes entre eles, né? É verdade, eu sou testemunha disso, Júlio. É uma fidelidade... Hoje é difícil a gente ver um casal como Pedro e Cida. É emocionante, de fato. Eu sou testemunha dessa história de amor deles. Pois é. Fato. E aí, crescemos lá pro lado do Bessa. No Bessa, antigamente, eu lembro bem que era um bairro que estava em formação. Não tinha nada, né? Calçamento nenhum. Era tudo Nada, barro, né? Nada, tudo barro. Era tudo barro. Tinha muito pé de caju, muito pé de coqueiro, né? Então, nossos dias eram explorando o bairro, né? Passava o dia todo a gente no meio do mundo, quando não estava estudando, claro, e nos divertíamos bastante. E né? cadê que tinha celular, né? Que tinha tecnologia? Não existia nada disso. Não existia celular, não existia internet. Lembrando que eu também não sou tão velho assim, né? Tá se entregando. Eu nem lhe conhecia nessa época, eu não sei de nada. Mas que você também participou, né, dessa época. Claro, estávamos juntos. Rapaz, não tinha nada disso. A gente não tinha esse negócio de passar o dia conectado, de passar o dia jogando, de passar o dia... A gente colocava o pé na areia, a gente subia em árvore. Eu não sei nem de onde veio essa questão de ser assim tão impossível, não sei de onde veio, né, Galego dos Olhos Azul? Esse galeguinho aprontou muito. Não, e naquela época eu lembro bem que também a interação era bem maior, né, entre as pessoas. Então, as pessoas de fato precisavam sair de casa, se reunir presencialmente e tinha aquele contato olho no olho. Que hoje a gente tem muita dificuldade em conseguir até marcar um encontro pessoalmente e comparecer a esse encontro. Essa questão da facilidade, entre aspas, e dificuldade que as redes sociais trazem para as nossas vidas. Aproveitando esse comentário seu, me diga uma coisa. Essa questão de você ter vivenciado uma infância diferenciada, essa infância pé na areia, essa infância olho no olho, o que foi que isso trouxe para a tua vida adulta? O que é que você traz de bagagem, principalmente hoje? Essas recordações, essas questões, e o que é que te trouxe como experiência de vida e que você hoje, Júlio, está aqui diante da gente? Isso me trouxe um alicerce e um amor sem tamanho, primeiro pela minha família e pelos amigos. Eu sou uma pessoa que adoro me relacionar, adoro ter bons amigos próximos de mim, ter minha família. Me orgulho muito da família que eu tenho. É uma família que preza muito pelo amor e isso só nos fortalece. Quando a gente tem uma boa base, a gente está pronto para enfrentar qualquer tipo de problema que a gente vá vir a ter na nossa vida. Então, esses laços só fizeram me fortalecer cada vez mais e conseguir enfrentar e superar tantos problemas que, graças a Deus, a gente tem conseguido saná-los. Justamente essa resiliência, né? Eu acho que é um dos segredos, né, Júlia? Essa base que hoje a gente não vê mais, essa base. A gente não vê adolescentes se desenvolvendo com força, com garra, com resiliência. A gente, infelizmente, vê muitas famílias dilaceradas, né? Muita coisa diferente, né? Diferente demais desse período que a gente teve. Infelizmente, as crianças hoje, que se tornam adolescentes e viram jovens sem força, sem perspectiva de enfrentar a vida como ela tem que ser enfrentada. Exato. E, infelizmente, o sentimento também, acho que o sentimento entre as pessoas mudou. Porque quando você perde o contato de um abraço, de uma conversa, de ser frente a frente, acho que vai diminuindo bastante a qualidade da relação entre as pessoas. E, graças a Deus, eu tive o privilégio de viver o contato corpo a corpo. Corpo a corpo, olho no olho, e que hoje te trouxe, né, Júlio, essa base para que hoje estivéssemos realmente aqui.
Eu queria saber o seguinte, você trouxe um pouquinho aí da sua infância, você trouxe o resgate da sua história, da sua família, a gente já conhece a estrutura que está por trás, né, do Júlio Flávio. Eu queria saber, Júlio, um pouquinho agora da tua base profissional, né? Como começou, quando você começou a trabalhar, quais tuas experiências profissionais, que você fizesse um resgate, né? Desse teu currículo, né? Que é tão rico, como foi que começou tudo? Bom, eu basicamente, na verdade, eu me orgulho muito, me sinto um milagre. Deus, ele apostou e apostou caro, e eu tenho tentado mostrar que valeu a pena ele ter apostado caro em mim. Graças a Deus, eu, como já falei, superei muitas dificuldades, mas para chegar até aí a gente tem uma história. A gente tem muitas histórias. Para começar a contar, e aí eu vou transmitir Conta aquelas histórias vocês. que você... Como foi que você começou, né? O que foi que te impulsionou a ter tanta garra, né? A vencer, a lutar, a cair, a levantar de novo. Como foi essa tua experiência fora? Eu sei que você passou um período fora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Minha família, ela é uma família que é marcada por superação. Na minha infância, vivíamos muito bem, graças a Deus. Sempre tivemos um respaldo financeiro que sempre foi bacana. Tivemos uma vida relativamente confortável. Vivíamos em ambientes bons, graças a Deus. Mas sempre temos problemas no caminhar da vida. E minha família não foi diferente disso. Então, eu desde cedo, mesmo vivendo nesses ambientes onde não tinha tanta dificuldade, tanta coisa, eu sempre despertei a vontade de ter meu dinheiro, de ter as minhas coisas, as minhas conquistas. Então, eu olhava para meus primos mais velhos, olhava para meus tios, isso me trazia uma admiração muito grande. Quando eu via eles com o dinheiro deles, conquistando... Independentes, né? Independentes. Isso. Então, isso me chamou a atenção e me inspirou. Uhum. E aí, eu, muito novo, com 12 anos de idade, aceitei um desafio e comecei a trabalhar com uma prima minha, inclusive até sua irmã, Carla Terroso, né? Pessoa maravilhosa que eu tenho maior estima e que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. Lembro bem que ela tinha uma copiadora e aí eu fui à tarde começar a ajudá-la, de manhã eu estudava, e todos lá em casa contra, né? Meus pais totalmente contra isso, porque eles achavam que não precisava e que eu era uma criança, eu tinha que estudar. Mas aí eu mesmo cheguei e disse, não se preocupe em relação a estudar. Se minhas notas ficarem ruins, eu vou sair. E essa aí, proposta ficou difícil de recusar. Pois é. Se ficar ruim, eu saio. Se eu continuar mantendo meu boletim aí legal, eu vou produzir. Então foi muito válido. Porque essa experiência me trouxe, primeiro de tudo, eu aprendi a lidar com dinheiro muito novo. Aprendi a ter responsabilidade com o meu trabalho. Além de que aprendi e cresci bastante em relação a aprendizado de hierarquia, como é que funciona uma empresa, uma organização. Então, isso foi muito válido. Né? Válido. Amadureceu cedo, né, Júlio? Cumprimento de horário. Era um aprendiz, tinha toda digamos, isso, era especial. Tinha flexibilidade, mas não deixava de ser uma grande responsabilidade que você assumiu muito cedo. Isso, exatamente. Muito cedo. Então, para mim, foi maravilhoso isso. Isso me trouxe muita coisa boa, me trouxe muito aprendizado, muito conhecimento. Abriu as portas para você, no caso. Abriu as portas, abriu seus olhos, né, para que você logo cedo pudesse ter essa autonomia, né, e se desenvolvesse. Isso, exatamente. Posteriormente, o que é que veio na sequência, Júlio? Conta aí pra gente. Logo aos meus 15 para 16 anos, meu pai ofereceu uma oportunidade para que fosse eu e minha irmã estudar em Campina Grande. Estudar um curso voltado para a área técnica de indústria de calçado. E aí a vida nos levou para Campina Grande, fomos estudar lá.
Vocês foram só os dois irmãos? Só a os família dois. Foram os dois. Eu já com 15, 16 anos, eu já fui morar em uma outra cidade. Sozinhos os dois. Sozinhos os dois. Minha Assumiram irmã uma tinha casa, tinham que 18 cozinhar, anos. tinham que fazer tudo em casa, sem o papai, sem a mamãe mais, sozinhos. Isso, então isso, É. mais uma vez, a vida foi rapidamente me amadurecendo pelas circunstâncias que eu fui vivendo. Claro. Isso foi maravilhoso. Mais uma vez, eu estava com minha irmã, sozinho, em outra cidade. A gente tinha que se virar para, não para se sustentar financeiramente, mas para manter a casa em ordem. Manter toda a rotina de né? uma casa, né? Manter a tudo. rotina Tinha em que ter ordem. alimentação, tinha que ter uma casa limpa, né? Tinha que organizar estudos, Isso. enfim. Então, isso foi muito bacana. Foi bom. Vocês por passaram esse lado. quanto tempo lá? Passamos 2 anos, Uhum. mas também tiveram os lados negativos. Por eu estar vivendo essa experiência, muito novo, eu já comecei a me envolver com as pessoas bem mais velhas do que eu. E isso já começou a levar a minha vida já para outros caminhos, de aprender o que é a noite, o que é tomar uma cerveja. Muito cedo já. Muito cedo. E Começou com essa... isso foi uma experiência bacana, mas que também causou alguns rebuliços na minha Eu vida, sei. que também não foi muito legal. Mas que foram necessários. Fizeram parte da sua trajetória. Para que esse aprendizado, tudo isso que eu venho vivendo, isso foi a minha base. E a formação do meu caráter. Então, foi válido, foi ótimo. Isso me levou, quando terminou o curso, a já trabalhar em uma grande empresa, né? Isso foi maravilhoso para mim também, porque com 18 anos eu já estava numa mega empresa aqui e aprendi mais ainda o que é mercado de trabalho, responsabilidades. Então, foram experiências fantásticas que eu tive quando eu era muito novo. Então, o que é que eu posso dizer? Foi o melhor caminho. Certo. Para mim, foi o melhor caminho. Aprender as coisas Rapidamente, aprender cedo, amadureceu cedo. E a maturidade tem tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim, digamos, também. Né? Você aprendeu os dois lados da moeda. Né? Você amadureceu profissionalmente, mas talvez emocionalmente teve alguns desfalques, né? Como você está dizendo, umas influências que não foram tão positivas, mas que hoje, somatizando tudo, sim, são sim positivas, porque foi com essas influências, que foram boas e ruins, exatamente, que trouxemos ao resultado que a gente tem hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de uma ocorrência numa dessas noitadas que você estava nesse período, né? Esse galeguinho dos olhos azul era impossível. É, verdade. E aí, nesse período aí de descobertas, muito jovem, a gente sabe que teve uma coisa grave, gravíssima, que ocorreu com você e com um primo seu. E eu queria que você contasse, porque a gente pode dizer até que foi o seu grande primeiro milagre, né, Júlio? É verdade. É uma história de superação, já começa a mostrar a superação da minha vida, começa a mostrar como Deus ele ampara a minha vida, e eu acredito fielmente nisso. E tem um lado cômico também dessa história que eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Seguinte, estávamos um dia, isso já tinha passado acho que mais uns 2 anos, eu tinha em torno de 20 anos, 21 anos, e estava naquela fase, jovem, gostava de brincar, gostava de passear, gostava de namorar. E muito... Né? Mais ou menos, mais ou menos. Estou solteiro, né? Por enquanto, Júlio, por enquanto. Estou solteiro, estou quieto. Com esses seus olhos azuis, olhe, isso é por famoso, e famoso vai ser difícil. Mas vamos com calma. Tá certo, vá, conta. Apesar de que, já vou dizendo aqui, eu estou solteiro, viu? Quem quiser entrar em contato no meu Instagram, tá aí. Vai ter a caixinha de mensagens, viu, gente? Pronto, tudo certo. Vou esperar o contato de vocês. Vocês esperem que ao final nós vamos dar todos os contatos e vamos ter aí a caixinha do amor, viu? Isso aqui vai ser aberto para tudo, aberto para novos relacionamentos. Eita, isso o amor está no ar. Isso vai me Ele complicar. Ele fica com essa resistência de que não quer, de que não é assim, mas a gente sabe que é assim não. Vamos ver esse negócio, vamos rejeitar esse negócio aqui. Vamos ver, Vai, vamos lá. Júlio. Voltando. Então, esse dia foi um dia bacana.
pela manhã a gente já estava se divertindo, à tarde a gente ainda foi fazer algumas coisas para levantar um dinheirinho, e aí a gente levantou o dinheiro, e à noite tinha uma festa lá na Praia do Jacaré. E fomos à festa lá na Praia do Jacaré. Portal do Sol, eu acho que era o nome, eu não lembro direito, mas tinha alguma coisa assim, tinha Existia direto lá. Existia esses shows, certo. Isso, exatamente. Eu não lembro se especificamente foi lá, mas foi um dos bares que na época existia, que hoje não existe mais, né? Certo. E aí foi muito bacana, mas a festa começou, e aí eu vou até mandar um abraço para esse meu primo querido que estava lá, que eu tenho como primo, amigo, irmão, filho, né? Que ele seguiu meus passos, e isso foi muito bacana. Laerte Cândido, um abraço para você, meu irmão. Fica aí o abraço carinhoso. Vou revelar um pouquinho aqui da história da gente. Então, a festa já estava se encaminhando, e aí, claro, a gente estava tomando uns drinks, tomando uma cervejinha, e dançando muito forró. E Laerte não estava muito legal e foi para o carro dormir. Isso me trouxe uma preocupação, e aí eu decidi ir embora, mesmo que a festa ainda estivesse no seu auge. E aí voltamos, né? Laerte voltou no banco de passageiro, eu vinha dirigindo, e no meio do caminho, quando a gente voltava, um outro amigo meu ligou, disse que estava lá perto, e aí eu passei onde esse meu amigo estava, batemos papo e fomos embora. Infelizmente, no meio do caminho, né, lá no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa, próximo ali à Receita Federal, quando eu vinha descendo uma ladeira, estava muito escuro, chuvoso, chovendo. Infelizmente, eu vinha numa certa velocidade, porque não tinha movimento na rua. Um caminhão saiu de dentro de uma casa de festa. E, infelizmente, já aconteceu o pior. Mesmo eu tentando frear o carro, mesmo eu tentando desviar, não consegui. Infelizmente, colidimos com o caminhão, onde a gente literalmente entrou embaixo do caminhão. Meu Deus do céu. E aí, as consequências disso foi, o carro perdeu totalmente. Ficamos presos no carro por 2 horas, mais ou menos. Ficaram presos nas ferragens. Presos nas ferragens. Minha testa, acho que vocês conseguem até ver aqui a marca desse acidente. Marcada, sim. Né? E, literalmente, a minha testa parou no tanque de combustível do caminhão. E foi um acidente muito sério. Foi grave, foi perda total do veículo. Perda total. As pessoas que chegavam, que olhavam e via a gente preso, me via todo ensanguentado, aquela agonia, aquela coisa toda, acreditavam que eu não ia escapar. Tanto que meu pai chegou lá e, na mesma hora que ele chegou, que ele viu a situação, ele voltou correndo para casa porque deu uma mega dor de barriga nele. Passou mal. Passou mal. Um negócio deu desse uma dor de barriga grande, de nervoso, né? Não é brincadeira. Você e aí ele correu para casa. Sim. E foi tentar resolver. No meio do caminho já estava minha mãe e minha irmã lá no hospital de trauma, me esperando. A ambulância chegou, o resgate chegou a tempo de... A ambulância, acho que, pelo que me contaram, porque sim, eu também não tem recordação. Não tenho recordação, não lembro, porque a pancada foi toda na minha cabeça. Tinha em torno de 5 a 6 ambulâncias entre SAMU, bombeiro, principalmente bombeiro, para poder cortar o carro e conseguir me tirar de dentro. Deus. Então, foi uma situação bem difícil. E aí, fomos ao trauma, né? Eu não recordo de muita coisa, até porque estava desacordado. E lá no atendimento, foi quando tudo começou, já a história cômica. Mesmo diante de toda essa problemática, mesmo diante de estar entre a vida e a morte, eu lembro que, quando despertei, estava na cirurgia, né? E a cirurgia, na verdade, eles estavam retirando tudo que tinha de estilhaço de vidro, que tinha nos meus braços, no meu rosto, suturando tudo. Uhum. E muito preocupados, porque pela pancada ter sido na cabeça, poderia causar um sangramento interno, alguma coisa. Tinha que fazer uma série de exames, fazer tudo para ver, né, como estava por dentro. Exatamente. E aí eu despertei na hora, entrei em desespero pelo que eu estava vivendo, pelo que eu estava vendo. Foram momentos
muito difíceis e relaxei um pouquinho, né? Não me deram alta, porque precisava fazer esses exames para poder ver se tinha algum tipo de hemorragia, algum tipo de coisa comigo, além desses cortes, que graças a Deus eles foram apenas superficiais. Então, Deus ele já começa uma coisa a mostrar... tremenda, uma coisa que não coaduna com o que aconteceu. Isso. Porque um episódio desse, né? Você se deparar com um caminhão, você perde a total de um carro, fica preso nas ferragens e de repente você sair apenas com alguns cortes, assim, aparentemente superficiais, né? E fazer exames e todo mundo já perplexo, né? Porque os que viram a cena, né? Que te socorreram, né? Não acreditaram quando você chegou lá. Não, engraçado que até o bombeiro que me resgatou, ele foi depois ao meu encontro. Para saber se eu tinha sobrevivido ou não. Porque até o bombeiro que me atendeu, ele ficou... perplexo. Ele pegou desacordado de dentro do carro. Então, ninguém sabia a gravidade das minhas lesões. A gravidade do acidente. Até, a gravidade teve. Agora, até quando você se tinha resistido, né? Você tinha resistido. Dores no corpo, claro. Tive vários meses de dores no corpo. A cabeça ficou dormente. Passou 2 anos dormente na minha cabeça. Meu Deus. O povo fala até que é porque eu sou meio louco, meio doido por conta dessa pancada que eu levei. Ficou doidão. Mas não sou não. Na verdade, eu sou um pouco irreverente. Sempre foi, né? Essa pancada só deu uma ajudazinha, desajustou mais um pouquinho. Foi, deixou um pouquinho mais, me deixou mais leve pra vida. Agora eu quero saber do seu amigo, rapaz. E o seu amigo que tava, o seu primo? Vou chegar lá agora. Sim. Agora que é a parte difícil da história. Sim. Eu, quando despertei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Cadê Laerte? Onde é que está Laerte? E eu olhava para um lado, olhava para o outro, só conseguia ver uma pessoa queimada, porque estava vindo já de outro acidente, e outra pessoa com uma faca, e eu comecei a me desesperar, porque aquele ambiente era um ambiente muito pesado. Trauma é pesado. Trauma muito pesado. Muito pesado. E aquilo ali me deixou um pouco atormentado. Foi o que eu fiz. Eu decidi sair do trauma. E aí você se deu alta? Me dei alta. Eu fugi. Eu não acredito, literalmente do trauma. Eu fugi. Aí eu vou contar essa história. Pelo amor de Deus. Foi como? E eu seu acordei, amigo, rapaz? E querendo ir embora, e preocupado com ele, sem saber notícia. Sim. Eu disse, não vou ficar aqui, senão eu vou morrer se eu ficar aqui. Então eu vou vou me embora. Matar, eu tô bom aqui e vou sair. Pedi minhas coisas, quando chega, a mulher chegou com uma sacolinha só com minha carteira e acredito que meu sapato. Sim. E aí eu disse, oxe, cadê minha roupa? Não tinha roupa mais, porque... Eles cortam, né? Eles rasgam a roupa para poder atender você. Sim. E aí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Só que eu estava literalmente enfaixado do pé à cabeça. E estava só com os olhos de fora. Nesse momento, minha família tinha regressado para casa para poder se organizar, até porque não podia ter acompanhante. Então não adiantava eles ficarem lá, porque eu estava em observação, já estava bem, mas estava em observação. Então eles voltavam para casa para tomar café, se organizar. E aí, nesse meio tempo, eu disse, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. O que foi que tu fizeste, criatura? E aí eu todo enfaixado, parecia uma múmia. Foi embora do hospital. Fui embora do hospital. Todo enfaixado. E escondido. E o povo correndo de tu no meio da rua. O que esse cara tá fazendo? Porque esse cara é doido. Parecia pegadinha. Peguei um táxi e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Não tinha nada. Pedi pro porteiro, o porteiro quando olhou já se assombrou, né? E começou a rir. Isso é uma miragem, meu Deus. E aí, foi o que ele fez. Interfonou, pedi pra minha mãe descer para poder pagar o táxi. Mãe, por favor, desça aqui. Pelo amor de Deus. Eu cheguei e eu tô sem dinheiro para pagar o táxi. Desça aqui, por favor, para pagar o táxi. Meu filho, o desespero de sua mãe. Como é que esse menino chegou aqui na minha porta? Ele estava no hospital do trauma. Desesperado, no hospital do trauma. Uma situação dessa, rapaz, eu vou dizer, viu? Cheguei em casa e você é louco, você é isso, você é aquilo. E eu parecia uma múmia, né? Sim. Mas cheguei. Minha preocupação continuou em relação ao amigo Laerte. Sem notícias de Laerte. Sem notícia de Laerte. Então, tentei falar, Infelizmente, quando a gente está no hospital, a gente fica um pouco sem comunicação.
E desesperado, agoniado em casa, inquieto, porque não tinha notícia dele, não sabia o que estava acontecendo com ele. E as pessoas não deixavam eu falar com ele, e eu meio que sem entender o porquê. Então, quando foi 2 dias depois que eu já estava me sentindo um pouco melhor, né, mesmo com muitas dores, eu decidi voltar lá no trauma à noite. Ele era de menor na época, então ele podia ter acompanhante. Então eu liguei para minha tia e disse, olha, a senhora pode ir para casa, quem vai dormir com ele hoje sou eu, lá no trauma. Então lá vai a múmia novamente. A múmia volta. Você gostou dessa vestimenta. Você pois é. Foi-se embora de volta. Eu me senti à vontade. Se sentiu à vontade. Cheguei lá no trauma, o pessoal começou a olhar para mim e disse, voltou, né, bichinho? Já. Tá todo quebrado, não aguentou não, né? Voltou. Eu disse, tá querendo que a gente cuide de você, né? Eu não voltei, não. Eu vim apenas acompanhar meu primo e ficar um pouco com ele, porque eu estou preocupado com ele. Cheguei, sentei do lado da maca dele lá, da cama onde ele estava, né? E aí o pessoal começou a passar e estranhar. E eu, quando eu vi o povo comentando, rapaz, como é que é isso? O rapaz ali tá bonzinho, porque ele estava legal, não tinha acontecido nada de corte, essas coisas com ele, nada. Apenas deu um pequeno sangramento no baço dele e ele ficou em observação por conta disso. Mas graças a Deus parou isso aí e ele ficou bem. E aí o povo passava e dizia, o que esse caba tá fazendo sentado? E que caba safado aquele outro? Tá deitado na cama do paciente. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode o paciente lá sentado, todo enfaixado, dos pés à cabeça? Todo enfaixado dos pés à cabeça. Esse negócio tá invertido. Pois é. Então aí o pessoal chegou e disse, não, eu sou um acompanhante dele. Eu sou acompanhante mesmo, tô aqui firme e forte. Aí o pessoal se solidarizou e colocou um leito do lado dele e aí a gente dormiu todo mundo junto lá. É muita amizade, viu, Júlio? Rapaz, você é um cabo fiel aos seus amigos. Sou fiel aos amigos. Tá aí a grande prova, viu, Júlio? Então, mesmo diante das dificuldades, a gente sempre tinha um pouquinho de humor para transformar esses momentos difíceis em um pouco mais tranquilos, né? Apesar de não terem sido tranquilos, mas a gente tenta passar com leveza. Esse foi o primeiro milagre que Deus operou na minha vida, porque as proporções do acidente foram enormes. E as sequelas e consequências comigo, na minha vida e na vida de Laerte também, foram mínimas. Então, Júlio, a gente poderia dizer que esse foi o grande primeiro marco de milagre, né? Assim, do que Deus tinha de projeto para a tua vida. Isso. É isso. A partir daí, começou a mudar tua visão de mundo, começou a mudar tuas perspectivas. Eu queria saber o impacto, né, que isso trouxe para a sua vida. Brincadeiras à parte, a gente sabe que o negócio foi sério. E eu queria saber em relação a Deus, né? Como foi que foi essa tua relação com Deus a partir desse momento? Deus, ele tem uma história que Deus diz que ele chama pelo amor, pela dor, né? Então, comigo foi pela dor. Ele me chamou pela dor, isso me abriu os olhos. Eu tive a oportunidade de participar de um evento na igreja que eu tive um encontro com Deus, de fato. E aí minha consciência cristã, ela mudou totalmente. Tanto em relação a respeitar o próximo, como entender as pessoas. E aí, isso foi crucial na minha vida, mudou totalmente. Eu entendi que aquele caminho que eu estava indo também não era o melhor caminho. Eu tinha que, pelo menos, aliviar, né? Apesar de gostar, de viver, de curtir. Você começou a ver que a vida não podia se resumir, né? Isso, exatamente. Apenas a aventuras, né? Porque passou um período realmente de aventuras, um período que acabou se sobressaindo demais, e aí Jesus foi, peraí, vou te chamar aqui, vou te trazer um pouquinho de volta, para a gente ver o que realmente importa, para a gente dar um outro sentido, dar um outro rumo. E aí é como você disse, quando não é pelo amor, é pela dor. Essa foi a grande primeira dor, a gente pode dizer assim. Exatamente. Né, de impacto. Exatamente. Que foi importante na minha vida, porque já me direcionou a um novo caminho, né? Se não tivesse acontecido isso, eu não sei onde eu estaria, nem como eu estaria hoje. Foi muito importante na minha vida esse acontecimento. Foi um marco. Certo. Né? Eu queria, Júlio, saber o seguinte.
Aproveitando essa questão do acidente, né, que você está dizendo, foi um grande marco na sua vida, foi o grande primeiro marco. A gente sabe que, recentemente, né, há menos de um ano, você se deparou novamente com a morte, né? Frente a frente você esteve, quando você passou, inclusive, foram 24 dias em um leito de UTI. Não foi simples, não foi leve, não foi brincadeira. O que você passou realmente foi muito marcante. Inclusive, tem reflexos até hoje, né? A gente vai chegar lá. Uhum. E essa tua experiência, Júlio, de 24 dias em um leito de UTI, tão jovem, né? Tão jovem, tão cheio de vida, tão cheio de projetos. Eu queria que você discorresse agora como foi essa sua experiência. Da hora que você entrou ao hospital, da hora que você se deparou com essa questão da Covid, né? Que você estava realmente diagnosticado com Covid, que foi naquele período de pane, né? Em que não existia vacina, não existia solução. A gente pensou que o mundo ia acabar. Foi no ápice da pandemia. Então, eu queria que você resgatasse um pouquinho dessa parte da história, que é bem complicada, bem complexa e emociona, né? Realmente é uma história bem... Essa parte da minha história é uma parte que realmente ela marcou mais ainda e hoje ela deixou sequelas, o que não se deixou sequelas nesse meu primeiro fato que aconteceu. Essa segunda me deixou e até hoje eu tenho que lidar com isso. Isso me deixa até um pouco impactado, emocionado em falar, mas eu vou contar, porque é importante. Isso faz parte até, inclusive, dessa história daqui do podcast. Para chegarmos aqui, eu tive que passar por isso para poder entender algumas coisas e entender a minha missão. Bom, lembro bem, no dia 5 de dezembro de 2020, eu estava muito mal. Estava me sentindo mal. Estávamos no auge dessa crise na saúde, onde estávamos enfrentando essa pandemia mundial. Todo dia morriam várias pessoas, milhares de pessoas, né? E não conseguíamos ter, naquele momento, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de certeza. As pessoas que ficavam vivas era que Deus escolhia para ficar, na verdade. Júlio. Dificilmente algum paciente que tinha comorbidade, como era o seu caso, saía vivo. A verdade é essa. Perdemos muitos amigos, alguns parentes, e essas marcas estão até hoje, né? Estamos enfrentando essa grande tragédia mundial, né, Júlio? Isso, exatamente. Eu, na época, como você bem falou, né? Eu tinha diabetes e cuidava, tinha uma vida normal, tomava medicação, fazia já o regime alimentar para poder manter as taxas em dia, mas isso não era suficiente para um problema desse que a gente estava enfrentando. Infelizmente, as consequências dessa pandemia, elas foram horríveis. E aí, no dia 5, eu já vinha uma semana muito mal. Eu estava aqui na minha residência, estava na minha casa na época, e tinha alguns amigos comigo em casa, e aí eu passei o dia muito mal. E quando foi no final da tarde... Mas você tinha sintomas característicos da Covid? Não. Algo que te remetesse à Covid? Não. Ou que te fizesse, eu acho que eu estou com Covid? Nada disso? Nada disso. Por isso que eu, desde o princípio, eu achava que eu não tinha Covid, porque aqueles sintomas que eram característicos da Covid, de perder o paladar, o olfato, a garganta, nada disso eu senti. A única coisa que eu senti foi um cansaço extremo, dores no corpo extremas também, e algumas noites eu senti febre, algumas coisas mais leves. Sintomas que confundem realmente. Isso. Né? Não existia não eram nada... sintomas característicos da Covid. E aí eu fui para o hospital da Unimed, de João Pessoa. Cheguei lá, já cheguei dizendo que acho que foi um dos meus grandes erros. Eu não estou com Covid. O hospital lotado, abarrotado de gente. E aí tinha a ala do pessoal que estava com Covid e a ala do não Covid. Eu teimei tanto que o pessoal me direcionou a ala do não Covid.
Isso foi horrível, porque eu sentei lá, eu já estava muito mal, e aí passei, acho que umas 30 horas esperando ser Acabou, atendido. foi atrapalhando muito, né? Porque nessa época a prioridade eram os pacientes Covid, eu lembro bem. Existe uma força-tarefa enorme. Força-tarefa, os médicos, né? enfermeiros, todos voltados para essa missão de Covid, né? Era uma coisa realmente... Isso, exatamente. Então, assim, quando eu olhei, eu disse, putz, não tem ninguém aqui. E aí eu fiquei lá meio que largado, muito mal, e esperando atendimento. Mesmo assim, o pessoal veio, e aí tinha que se fazer o exame de Covid. Era protocolar, né? A época demorava muito para sair o resultado do exame, demorava Sim. de 2 a 3 dias para sair esse resultado. E pela quantidade de gente que tinha no hospital, aí era que iria demorar mesmo. Fiz o teste do Covid, e ficamos aguardando, fiz os exames de sangue, e foi aí que, depois de um bom tempo de espera, quando saiu o resultado dos exames, foi que eu já fui surpreendido negativamente. Foi constatado pelos meus exames de sangue que minha função renal estava praticamente paralisada. Então, já começou aí uma grande reviravolta na minha vida. Foi antes de positivar, você teve acesso? Antes de positivar, porque ainda não tinha acesso não tinha ao saído resultado. o resultado do exame. Mas aí vai ser grande primeiro choque. Grande Os primeiro rins choque. pararam de funcionar, de fato. De fato. E aí eu fui direto para a UTI, inclusive UTI coronária lá da Unimed, porque os rins, quando param, sua função renal, pulmonar, cardíaca, toda ela é afetada. Os pulmões enchem de água porque os rins não estão expelindo o líquido que a gente ingere. O coração incha por conta da água também. E aí isso modifica os batimentos cardíacos. E isso me levou para a UTI. Né? Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para colocar um catéter no pescoço, para conseguir fazer uma hemodiálise de emergência, porque minhas taxas elas estavam todas alteradas. A situação era gravíssima. Gravíssima. E aí, lembro bem que nesse dia, eu passei o dia fazendo hemodiálise, muito mal, foi muito sofrimento já. Mas à noite melhorei um pouco. Só que durante a madrugada, aí começaram a aparecer os sintomas da Covid. De fato, da Covid. Comecei a ter muito calafrio. Na verdade, eu acho que eu tinha já esses sintomas em casa, mas não observava porque eu moro sozinho. E lá as pessoas observavam que à noite eu estava tendo calafrio, estava muita tremedeira, muita coisa, que era sintoma do Covid. De Covid. Então já ficou todo mundo meio que em alerta, né? Isso me trouxe muitas dores, fazer hemodiálise, a temida hemodiálise, porque é um procedimento que incomoda muito, é muito complicado. Né? O impacto emocional da notícia. Também. Uma coisa que para você... E ali ainda tinha um detalhe. Eu estava fazendo naquele momento hemodiálise, mas ainda também não tinha certeza se ia continuar fazendo esse tipo de tratamento ou se meus rins iriam se recuperar. Pode acontecer dele se recuperar, como pode acontecer também dos rins não se recuperarem ali de imediato e você ter que ficar fazendo esse tratamento substitutivo dos rins. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Até você conseguir fazer um transplante. Certo. Né? Então, foi muito difícil você lidar com aquilo ali. Até porque eu tinha já uma pessoa que eu tinha tido contato com essa doença e que eu dediquei em 2018 bom tempo da minha vida para cuidar dela. Meu Deus, então você teve essa experiência na sua vida com essa pessoa? Com uma pessoa... De cuidar, de chegar junto e, posteriormente, você mesmo passando pela mesma situação. Pela mesma situação. Na verdade, eu já sabia tudo que estava acontecendo. Então, não tinha como reduzir a gravidade, nem como amenizar. Você sabia tudo o que dizia respeito ao procedimento e ao que estava acontecendo. E, na verdade, eu já vejo Deus mais uma vez na minha vida, porque por eu já ter tido contato com esse tipo de problema de saúde, as coisas, quando foram me trazendo as notícias, tudinho, eu não fiquei impactado. Foi um preparo, Júlio? Você se sentiu preparado para enfrentar, fortalecido? Isso. Eu entendo ali que foi Deus que, em 2018,
me colocou naquela situação de ajudar o próximo para poder eu passar com mais tranquilidade. Ajudando a si momento mesmo, né? Que eu iria passar. Então, tenho certeza disso e sou grato a Deus por isso, já entendendo como é que ele age na vida da gente. Que o projeto dele é perfeito, né? É perfeito, sem sombra de É dúvidas. perfeito. Então, aquilo ali foram dias horríveis ali no começo daquela caminhada. Eu estava lá na UTI coronária, acordado a todo momento. Então, você, além de estar sofrendo, eu também via as pessoas sofrendo do meu lado, doentes, passando mal. E isso traz uma angústia, traz uma tensão muito grande na sua vida. E aí, depois de 2 dias que eu estava lá, finalmente saiu o teste do Covid. O teste do Covid foi aquele momento de desespero. Quando eu me lembro, foi, acho que, um dos momentos mais difíceis que eu passei. Porque o atestado de Covid, naquela época, na situação que você estava, era um atestado de morte. Exatamente. Emocionalmente era. Você recebeu um diagnóstico desse, em meio a uma situação que você estava drástica, dentro de um UTI. Rapaz, você está mesmo com Covid. Não, a situação foi... É uma situação drástica. A situação foi horrível, porque quando meu teste chegou, que deu positivo, rapidamente as pessoas que estavam ali cuidando de mim, todas se afastaram. Toda a equipe que você tinha de carinho, de proximidade, de atenção, correu, digamos assim. Eu senti logo aquele impacto. O impacto do afastamento. Veio a médica responsável lá pela UTI, veio me comunicar isso e já me comunicar dizendo que eu sairia daquela UTI, até para não contaminar as outras pessoas, e iria já para a UTI Covid. Uhum. Isso já me trouxe um impacto gigantesco. Você sai do conforto de estar numa ala, não, eu estou numa ala mais amena, não estou com Covid, e de repente você se deparar com uma situação de toda dificuldade e ainda ir para a ala Covid. E o pior, né? A primeira coisa que eu pensei foi até o momento que eu duvidei se Deus estava comigo. Aí foi o momento da crise, né? Do dilema. Porque eu pensei, Jesus, porque eu estou aqui, depois de tudo que eu já passei. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar isso? Meus pais estão fora, minha irmã está fora, meus irmãos eles têm a vida deles, então fica difícil de que eles pudessem me ajudar. E, pelo menos, graças a Deus, Deus mandou um anjo para cuidar de mim ali naquele momento, que é uma grande amiga, inclusive também deixar um abraço para ela. Ela foi muito importante nesse momento e na minha vida até hoje. Né? A Aline Carlos, ela me deu um suporte que eu acredito que eu não teria. Deus envia anjos, né? Quando você se vê ela conseguiu solitário, suprir toda a necessidade que eu tinha da minha família ali perto. No momento, ela supriu tudo. Então, isso foi muito importante para mim naquele momento. Mais uma providência dos céus, né? Mais uma providência dos céus, porque coisa inexplicável. As pessoas até achavam que ela era minha esposa, ou que ela era alguma coisa... Da família, um vínculo mais afetivo forte demais. Isso, porque ela abriu mão de tudo também e foi tomar conta de mim, e ela já tinha tido Covid, então ela já tinha acesso ao hospital. E aí ela adentrou mesmo para ficar comigo. Mais uma vez aí o puro amor, né, Júlia? Esse amor que você disse, amor que realmente próximo. você tem um próximo, que você aprendeu, você vivenciou com a Aline, né? Exatamente. O amor ao próximo, o puro amor. Isso. Por puro amor, ela cuidou de você esse período todo. Exatamente. Então, chegando já lá na ala do Covid, eu senti totalmente o impacto de estar na ala Covid e já de tratamento. Né? Infelizmente, o tratamento das pessoas que faziam parte daquela ala é diferente, é de um pouco de longe. Então, tudo mais distante, mais frio, até para que a pessoa... Você tem que se livrar, se virar naquele momento, você tem que se levantar para tomar um banho, se levantar para se alimentar. Não tem muita gente para ajudar, porque eles têm que prevenir até a contaminação naquele momento, eles tinham que prevenir a contaminação deles. Olha, não tinha ninguém com vacina, não tinha ninguém, não existia medicamento. Então você tem que enfrentar também a solidão nesse momento. Nesse momento. É a questão emocional de lidar com o diagnóstico e agora a solidão, né? Exatamente. Então, assim, eu pensava várias vezes, eu não vou sair daqui, eu só vou sair daqui, acho que direto num carro de funerária morto.
E aí eu Foi questionava... esse o momento de desesperança. Você que sempre foi dotado de tanta esperança, E eu de questionava, tanta força. meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E as pessoas que eu amo? Toda hora eu pensava muito na minha família, nas pessoas que eu amava, porque eu sentia que aquilo ali ia trazer um sofrimento para eles muito grande. Então você se preocupava mais com os outros, na verdade, né? Sempre assim, né, Júlio? Voltou para o hospital para pegar o amigo, e nesse momento você, mais uma vez, se preocupando com os outros, Exatamente. com o que estava, com o que ia acontecer com seus pais, com seus irmãos, Isso. com os seus amigos. Você foi sempre uma figura muito amada, de fato, rodeada de amigos. E naquela hora de pensar, meu Deus, como é que eles vão reagir? Como é que meus pais vão prosseguir? Como é que minha família vai ficar? E o quadro foi só piorando, né? Porque estava ali naquele ambiente, eu lembro bem que os corredores, eles já tinham um cheiro da morte. De fato, a gente falando. Aquilo trazia um impacto horrível, porque toda hora a gente via pessoas até conhecidas que estavam lá falecendo. Então, todos os dias, era noticiário, eram amigos, eram colegas. De 5 a 6 pessoas eu via todos os dias. Você via lá e a gente lá de fora, a gente era pânico. Então, imagina o desespero que isso causava. Você olhar para o lado, morreu. Aí você olha para o outro lado, morreu. Aí de 5, 6, uma vez, eles tinham um ritual de quando alguém conseguia se recuperar, começava a louvar a Deus e cantar. Aí tinha aquela música, tinha toda aquela saída, plaquinha segurando. Isso. Você escutava pelos corredores quando alguém saía vivo. Só que era para 6 ou 7 que morriam. Então era uma roda gigante de emoções, né? Uma hora, enfim... Impactava. Então, eu sofri muito com isso. Foram momentos muito difíceis. E foram momentos que eu tive que passar por grandes superações, até porque esse foi só o primeiro passo de tudo que veio a acontecer comigo. Resolvida essa questão dos rins, né, que até hoje eu ainda continuo em tratamento renal, sou paciente de hemodiálise e hoje já de fato definido que sou portador de uma doença grave. Eu tive que enfrentar um novo problema, que foi a questão dos meus pulmões. Mesmo fazendo hemodiálise naquele momento, infelizmente não foi suficiente para tirar os líquidos que estavam nos meus pulmões. E eu tive que passar por uma cirurgia para colocar um dreno no meu pulmão e poder extrair esse líquido que estava lá, porque eu corria sério risco de ter uma embolia pulmonar, de ter uma consequência muito grande. E vinha a falecer, de fato. E aí fui para a mesa de cirurgia. Foram muitos procedimentos, né? Muitos procedimentos. E aí fui para a mesa de cirurgia, foi implantado esse dreno, que é uma mangueira que colocou aqui nas minhas costelas. E aquilo ali foi uma das piores dores que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu estava anestesiado, mas a anestesia não fez efeito. Na hora que o médico introduziu o dreno nas minhas costas, eu acordei de uma anestesia geral. E as lágrimas desciam copiosamente. Eu gritava, chorava e aquela dor não cessava. E foram vários dias eu com esse dreno e tirando o líquido que tinha no meu pulmão. Então isso causou dores horríveis. E causou até um momento que eu tenho certeza que foi um momento de milagre que Deus trouxe para a minha vida mais uma vez. Por consequência desse dreno que foi colocado nos meus pulmões, eu sentia muita dor. Mas era uma dor incessante que eu não conseguia me levantar. E eu tinha que me levantar para ir ao banheiro. Aquela eu tinha questão que da solidão, me levantar, né, para me alimentar. A Aline, muitas vezes ela estava comigo lá, mas ela não podia ficar toda hora não era permitido, lá comigo. Né? Tinha um tempo e nem era permitido. Nem mas ela sempre que podia, ela estava lá comigo me dando apoio. E aí os médicos me deram muita medicação, todo tipo de medicação para dor, para suportar aquele momento. Inclusive a aplicação de morfina
para que eu pudesse suportar ali. Você vê o extremo da dor, né? A morfina é o extremo da dor. Extremo da Quando dor. nada resolve. Pois é, e quando a morfina ela é aplicada demasiadamente no corpo da gente, ela causa uma consequência que pode custar a vida, que foi o que aconteceu comigo. Ela causa uma depressão respiratória que sua função pulmonar ela praticamente para de funcionar. Então, ali, eu estava tomando uma medicação para dor, mas que, ao mesmo tempo, ela chegou ao ponto que foi tanto aplicada em mim que deu essa depressão respiratória. E aí eu não tinha força para nada. E aí o anjo, a Aline, estava lá comigo naquele momento, foi minha sorte. E ela identificou E ela me estimulava a todo momento a tentar respirar e gritava pelos enfermeiros. Os enfermeiros demoraram para chegar a me atender. Voltamos a lembrar que o hospital estava super lotado. Exatamente. Eles já estavam em atendimento com outras pessoas, então toda hora todo mundo precisava, todo mundo precisava de atendimento. Todo mundo era paciente urgente, né, Júlio? Isso, então... Você tem que compartilhar ali realmente de profissionais já. E tinha uma escassez de profissionais. Eu lembro que na época muitos profissionais que estavam na linha de frente foram acometidos por Covid também. Ai, morreram, né? Morreram e houve um desfalque enorme nas equipes, né? E eu imagino o pânico. Muitos não quiseram trabalhar na linha de frente também, né? Por medo. Aqueles que ficaram com receio. Eu sei que houve uma redução enorme na oferta de profissionais de saúde e a demanda realmente enorme, que foi o que você enfrentou, né? Esperar esse tempo todo, nessa crise, com falta de ar, não é isso? E ainda bem que tinha esse seu anjo chamado Aline para lembrá-lo a retornar a respirar, né, Júlia? Ela ficava o tempo todo te recordando. Ela levantava a minha cabeça e me estimulando a respirar, porque eu não conseguia. Eu imagino. E ali eu fui desfalecendo. Meu corpo foi perdendo as forças e eu, de fato, fui caindo e dali não vi muito mais quase nada. Nessa hora você achou realmente que não voltaria mais, Júlio? Ali foi exatamente onde eu achei que eu ia partir e que eu não estaria mais entre a gente aqui na Terra, né? Eu entendi ali, eu já me via fora do meu corpo. Você teve alguma experiência assim? Foi a sensação. Espiritual, você sentiu essa sensação? Senti aquele momento. Senti exatamente isso naquele momento. Eu já não tinha controle do meu corpo. Mas eu sabia tudo que estava acontecendo. É uma sensação totalmente diferente. Sim. Eu estava ali, não conseguia me mexer, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Mas você conseguia se ver naquela situação. Conseguia me ver naquela situação. Então, ali eu entendi que eu estava partindo. Que, infelizmente, eu não iria suportar aquilo ali. Mas a equipe chegou. A equipe me levou mais uma vez para fazer hemodiálise, para poder tirar essa medicação que estava em excesso. E a hemodiálise, ela faz isso, ela tira tudo que tem no sangue da gente, ela filtra o sangue da gente, né? É o objetivo da hemodiálise. E ela me ajudou naquele momento. Acredito que tenha sido até também a providência de Deus de me colocar primeiro na hemodiálise, porque eu iria passar por aquilo ali, e a hemodiálise me salvou naquele momento. Mas ela me salvou, na verdade, ela me ajudou. Quem me salvou mais uma vez foi Deus. Foi Jesus Cristo. Então, aquele momento ali foi um momento crucial, que eu vi realmente como a vida da gente é frágil, e eu estava por um fio. Por um fio, e ali você tinha... Sua comunicação tinha que ser diretamente, primeiramente com Deus, que é esse lado espiritual que você já tinha tido outras experiências. Isso. Como você disse, que chegou nesse momento a se questionar, né? Nessa segunda vez que você enfrentou um grave problema de saúde, que foi essa questão do Covid. Senhor, onde estás, né? Porque eu estou aqui de novo, dessa vez eu não vou escapar. Isso. E chegou a esse ponto de ter essa experiência espiritual. E quando foi que você começou a ver uma luz no fim do túnel, Júlio? Aí, que você realmente disse, não, eu posso sair daqui com vida. Eu posso sair daqui. Eu lembro, assim que isso aconteceu, eu acredito que eram em torno de 6 para 7 horas da manhã.
E aí eu vim despertar, acredito que 2 horas da manhã, quase 24 horas depois, né? E quando eu voltei, aí eu olhei, e aí eu disse, agora eu tenho certeza que eu vou sair daqui vivo. Você conseguiu Eu sei acordar. que Deus está comigo e Ele não me abandonou. E dali em diante eu criei uma força gigante para poder enfrentar qualquer coisa que viesse. Você sabia que dali você tinha esperança. Ali E eu sua sabia esperança- que aquele não era o meu momento e que eu ainda iria viver muita coisa. E aí eu comecei a entender os propósitos de Deus na minha vida. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque me mostrou a força de Deus na minha vida. O potencial não vinha de você. O potencial, como você mesmo está dizendo, vinha de Deus. Exatamente. Essa resiliência, essa força sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural, é inexplicável. Então, isso me trouxe um conforto. Eu recomecei o tratamento, recomeçamos tudo. Você saiu do hospital. Saí do hospital. E eu queria saber também o que é que os médicos e os enfermeiros Todos diziam a seu diziam, respeito. todos diziam que era um milagre, né? Que eu estava vivo, e não Perplexos. sabiam como eu consegui me reerguer diante de tanta dificuldade, de tanta coisa séria que eu estava. Daí eu já fui encaminhado para fazer o tratamento de hemodiálise, porque meus rins não se recuperaram, inclusive até hoje. Faço tratamento de hemodiálise. Já estou hoje numa fila de transplante, mas a dificuldade de você conseguir um transplante e de você passar por um tratamento desse é muito difícil. Inclusive, isso é uma das coisas que me fez ter aqui e contar um pouco dessa história para que estimule as pessoas. De que um diagnóstico desse paralisa muitas pessoas, né, Júlio? Muitas pessoas se limitam, não é fácil, a gente sabe, você está ouvindo, a sua história é muito emocionante, né? Então, assim, a gente vê que você fala realmente, é como se você estivesse revivendo tudo que você passou. Verdade. Né? Não é fácil. Eu até agradeço mais uma vez, Júlio, de você ter coragem, força, para estar aqui compartilhando, certo, essa história, que é difícil. Cada palavra, cada vírgula, cada lembrança machuca. Eu sei que você teve muita força, mas é difícil a gente relembrar coisas que nos trouxeram tanta dor, né? Então, é difícil. Eu imagino a sua força agora de estar contando, e eu queria que você falasse um pouquinho desse tratamento. Você lidar com um tratamento desse, Karina, é muito difícil. Primeiro porque é muito doloroso, e segundo que a maior dificuldade desse meu tratamento não é a doença em si, e sim os problemas que ela traz para a tua vida. Você passa por guerras todos os dias, né? Além de você estar entre a vida e a morte, você tem que lidar com problemas burocráticos, que esses são os piores e que mais nos atormenta. Quem está na hemodiálise, quem está num tratamento desse, ou qualquer outro tipo de tratamento, as sequelas de vida financeira, de problemas com plano de saúde, de falta de apoio do governo em fornecer medicações que são caríssimas. Então, é um desestímulo à vida. A você prosseguir, né? Quantos que não têm essa resiliência que se entregam, né? Porque diante de uma dificuldade dessa... Pois é, então diante disso eu comecei a conviver com essas pessoas e ver a dificuldade delas, e isso me chamou muita atenção. E por Deus estar por trás de mim, graças a Deus, eu tenho conseguido superar todas essas dificuldades, que não é fácil, é muito difícil. Todo dia tem alguma coisa para administrar, né, Júlio? Mas além do tratamento, a questão burocrática, como você está falando. Mas é difícil porque temos que lidar com tudo isso, e isso vai deixando as pessoas depressivas, sem vontade de viver. E isso me toca muito, Mas esse foi o segundo grande milagre da minha vida. E ali, daí em diante, eu sabia que eu ia estar vivo e que Deus tinha um grande propósito. Isso me deu a certeza total. Então, Deus me deu muita força para aquilo. Para enfrentar o tratamento e, em paralelo, ter sonhos, ter projetos, ter inspiração para prosseguir a sua vida,
produzindo, pensando em fazer o bem, pensando em inspirar, né, Júlio, outras pessoas e a mostrar que essas limitações impostas pela vida que acontecem, esses obstáculos, esses grandes desafios, ao invés de trazerem você para a depressão, trazerem você para a desistência, para o luto, podem, na verdade, fazer você renascer. Você verdadeiramente renasceu aí pela segunda vez, como você está dizendo. A primeira foi o acidente, Ainda tem a terceira. segunda vai ter a terceira, tenha calma. A gente vai chegar na terceira. Esse rapaz tem a terceira história de milagres. Esperem só um pouquinho que a gente chega lá. A terceira vai ter. Mas eu estou retomando a segunda, porque já é uma coisa sobrenatural. Você viveu um acidente desse, depois você viveu a Covid, 24 dias no leito do UTI, depois, agora, você enfrenta em paralelo, agora saiu da Covid, se recuperou, saiu do hospital, ótimo, mas aí vem essa questão da hemodiálise, né? Isso. E eu queria saber, e essa força que você tem de estar aqui nesse projeto, não só nesse, em outros projetos na sua vida, a gente sabe que são muitos, eu queria saber essa questão agora que você continuasse, qual foi esse então, esse terceiro milagre, depois de tudo que você passou. Esse terceiro milagre, ele aconteceu uma semana depois que eu saí do hospital. Era noite de Réveillon. Lembro bem, na noite de Réveillon. E eu ia para uma festa na casa de uns amigos, só para falar com eles, romper o ano e voltar para casa, até porque eu ainda estava em recuperação. E aí passei lá na casa do Anjo Aline, peguei ela e fomos até a casa de um amigo para a virada da noite e tal, falar com todo mundo e depois eu me recolhei. No caminho que eu estava indo para a casa de Aline, minha família ligou lá dos Estados Unidos, dizendo que meu pai, naquele momento, estava acabando de ser internado porque ele estava muito mal com Covid. Aquilo ali me trouxe uma dor enorme, porque eu lembrei de tudo que eu tinha vivido. O impacto da notícia veio de imediato, porque você tinha acabado de passar por uma experiência drástica com a Covid. E você saber que seu pai estava com Covid. Não, eu imaginava que meu pai não iria suportar pela idade, as dores que eu tive e os momentos que eu tive se ele chegasse ao ponto que eu cheguei. Então, seu pai já tinha uma idade mais avançada, todo um histórico, né? Mais uma vez, eu até meio que questionei Deus mais uma vez. Deus. E preocupado, meu Deus, não vai parar esse sofrimento. Tinha acabado de respirar um pouco e vem outra. Mas a dor foi muito forte, Karina. O que aconteceu quando você A dor foi tão forte que eu infartei. O Covid, ele deixa sequelas drásticas no coração, no corpo da gente. Ele aumenta a nossa coagulação em 20 vezes mais e pode causar um AVC, um infarto, e foi o que aconteceu comigo. Júlio, você infartou na hora que recebeu a notícia, na hora que eu recebi a notícia. Da notícia do seu pai. Isso me causou mais uma vez uma dor enorme no corpo. Ter um infarto não é brincadeira. Ali eu comecei a entender que eu estava tendo noite de Réveillon, um pouquinho antes da virada da meia-noite. E aí cheguei lá na casa de Aline, calado. Peguei a Aline, já infartado, porque você sentia já infartado. Você já identificava esses sintomas. E aí peguei a Aline, fui até a casa dos meus amigos, cheguei lá. O rapaz estava infartado, viu? Escutem. Cheguei lá, falamos com todo mundo, eu dei abraço em todo mundo. E aí eu fiquei um pouquinho quieto, recolhido, porque eu estava sentindo dores naquele momento. E aí, quando deu um pouquinho depois... Como é que tu fez isso, sentindo esses sintomas? Assim, tu não queria abrir mão, não queria ir pro hospital, achou que podia ser o último momento, e como foi isso? Não, na verdade, eu, mais uma vez, me preocupando com o povo, eu não queria acabar com a festa do povo e dizer que eu estava passando mal. Não tem como não rir. E aí eu peguei e eu fui não falar posso dizer com todo que estou passando mal, eu vou acabar com o Réveillon. Pois é, então... Então eu vou aqui... Eu vou me segurar um pouquinho aqui, daqui a pouco... Depois eu vou pro hospital, desse jeito. Daí, o que foi que aconteceu? Chamei a Aline, bora minha filha escudeira, vamos embora que eu não estou muito bem não. Agora, acabou a festa. E ela, rapaz, tu tá com ansiedade, essa notícia do seu pai e tal. Não sei não, vamos ver aqui o que Quando a gente saiu, eu na mesma hora, antes de chegar no carro, já comecei a vomitar, então isso também é um dos sintomas de quem está infartado.
E eu disse a ela, eu estou infartado, vamos para o hospital. Ela, não, você não está infartado, não. Eu estou infartado. Vamos para o hospital, toma a chave do carro, vai levando o carro, que eu não consigo dirigir, e vamos embora para o hospital da Unimed novamente. Chegando lá na frente do hospital da Unimed, o pessoal veio me pegar no carro, e aí o rapaz, tão solícito, gente boa, e pegou e me abraçou, e me agarrou, e me levando, me arrastando, eu bem magrinha, né? E ele fazendo aquele esforço tudinho, quando ele olhou para mim, disse, mas o que é que o senhor tem? O que é que o senhor está sentindo? Eu, na brincadeira, disse, rapaz, eu estou com Covid. Rapaz, você quando eu disse isso, o pobre me jogou. Lhe sacudiu. Me soltou na hora. Eu disse, não, rapaz, é brincadeira. Rapaz, Júlia, é brincadeira, o negócio desse, viu? É brincadeira, Vem aqui, vem me pegar de volta. Eu tô infartando. Ai, meu Deus. Isso foi, você não perde o humor, né, meu Isso amigo? foi cômico na hora, né? E eu rindo, infartando e rindo, né? Meu Deus do céu, Júlia. E aí, quando chegou lá, entrei no hospital e olhava para todo mundo e o povo, voltou, foi que houve? Eu disse, estou infartado. E o povo, tá infartado? Como Eu não assim, acredito, não. Você tá infartado. Eu estou infartado. Não tá infartado não, meu filho. Porque, em vez de eu ficar choramingando e reclamando, muito pelo contrário, eu fazia piada daquilo e ficava rindo. E aí todo mundo achava que eu estava brincando. Mas quando começaram a fazer os exames que foi constatado, na hora, angioplastia, mesa de cirurgia novamente. Eu acredito que já ia ser a minha 7ª cirurgia desse período de Covid. E aí agora essa do coração. Mais uma vez, mesa de cirurgia. Deus me salvou. E Deus, mais uma vez. Coloquei 2 stents, né, para poder alargar as veias. Uma cirurgia muito delicada. Muito delicada. Mas que Deus comandou. E graças a Deus, hoje, pelo menos do coração, eu estou muito bem. Só continuo fazendo essa questão da hemodiálise e esperando um transplante, que eu espero em Deus ser presenteado. E é isso aí. Foram esses 3 grandes milagres que Deus operou na minha vida. Isso despertou em mim o quê? A vontade de dizer às pessoas que elas acreditem em Deus, primeiro de tudo, que Deus não abandona, e que valorizem a vida. Ela é o maior presente que Deus nos deu. Então a gente não pode deixar de acreditar nunca na vida e de que Deus, quando Ele está no comando, é do jeito dele. Não é do nosso jeito. Não. Às vezes o que a gente acha que é ruim para a gente, que Deus não foi Deus, mas às vezes foi Ele que permitiu para você ter uma nova vida. Para que você tenha uma nova vida, para que você siga um novo caminho. E isso faz parte do que Ele escolheu para você. Então, Júlio, você, meu caro, é um verdadeiro colecionador de milagres. Posso dizer assim, Júlio, você é um colecionador de milagres. E todos esses marcos na sua vida, a gente aqui trouxe 3, dentre tantos outros subjacentes que a gente sabe que você passou e que você passa até hoje. A gente está aqui com esse projeto lindo, maravilhoso, que foi pensado milimetricamente por você, sonhado desde a aquisição de cada matéria-prima, de cada instrumento, de cada... Eu queria agora que você trouxesse para a gente, Júlio, como foi que você idealizou, que você sonhou, como surgiu essa ideia desse projeto, como foi que você construiu essa história, vem construindo essa história e com tanta perseverança está aqui hoje nessa estreia comigo, né? Nessa estreia maravilhosa, assim, uma satisfação enorme estar aqui compartilhando uma história tão linda como a tua. Vamos falar um pouquinho agora do podcast Jampa, desde a sua gênese até a gente estar aqui, tete a tete. Com certeza. É porque quando a gente fala de uma história dessa, a gente fica até um pouco... emocionado. Eu fico mais uma vez emocionado. Sempre que eu falo dessa história, ela mexe um pouco comigo e dá aquele frio, de fato, na espinha, né? Não pelo que eu passei, mas pela presença de Deus, né? Então, me emociona falar disso, porque eu sou um milagre. É verdade. Mas, vamos falar do podcast.
diante de viver tudo isso, a primeira coisa que eu pensei, que eu penso, né? Faço hemodiálise hoje, estou convivendo com pessoas que abrem mão de sua vida e pedem todo dia a Deus para ir embora. Mas eu penso todo dia, como é que eu vou reclamar de algo tão grande que aconteceu na minha vida? O que é um tratamento de hemodiálise, um transplante, o que seja, diante de tantos milagres que Deus tem feito na minha vida. Então, é inquestionável. E isso me deu força e me deu... abriu minha mente para entender que Deus ele tinha colocado um propósito na minha vida, que é isso aqui. Para chegar a isso aqui, eu, na verdade, eu gosto muito da arte, né? Hoje eu sou aluno ainda do curso de teatro lá do Teatro Santa Rosa. Sim, exatamente. Fala um pouquinho agora, um parêntese, essa questão do teatro na sua vida, né? Antes da gente falar do podcast, entra nessa questão do teatro, Júlio, que eu sei também que foi uma grande força que você teve na sua vida, nesse resgate, nesse renascimento. Você encena, né? Você ali resgatou sua autoestima, resgatou sua inspiração, resgatou, enfim, seu ciclo de amizades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Em 2019, eu estava com aquela vida um pouco monótona, eu estava trabalhando com contabilidade, que é um ramo que exige muito, e a gente só lidar com problema de cliente, então deixa a vida da gente um pouco pesada. E eu precisava de leveza na minha vida. E sempre gostei de teatro. Tive contato com teatro quando era mais novo, na escola, e resolvi voltar ao teatro, porque eu sabia que aquilo ali me fazia muito bem. Então, apareceu essa oportunidade de entrar no curso em 2019, lá no Teatro Santa Rosa. E, graças a Deus, a gente tem vivido esses momentos, né? Tivemos essa pandemia, teve que parar, inclusive, eu tive que parar também um tempo para poder cuidar da minha saúde. Mas agora você continua frequentando as aulas. Continuo. Eu queria saber o que é que te traz a arte, Júlio. O que é que Traz inspiração. reflete na tua vida, no teu dia a dia, enfrentar essa questão grave da hemodiálise, essa fila de transplante, né? Essa questão toda que você enfrentou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a arte na tua vida e eu queria ver imagens suas, que eu sei que a gente tem aí. Tem umas imagens. Umas Mas imagens palco. Teatro, arte, a música, que eu também estudei um pouco, ela traz um pouco de inspiração para também combater os problemas desse momento de saúde que eu tenho vivido. Eu utilizo da arte para fazer algumas críticas de coisas que a gente vê que está errada e que, inclusive, meus amigos lá, companheiros da hemodiálise, me pedem para fazer. Perfeito. É uma forma de inclusive, protestar. E chamar a atenção. Você é um ator maravilhoso. Chamar você tem que ser atenção. requisitado para isso mesmo. Inclusive, tem um vídeo seu, eu sou suspeita, mas não sou só suspeita, é verdade, porque eu compartilhei o seu vídeo e ele teve muitas curtidas e comentários. Né? A denúncia que você fez em relação ao aumento exorbitante de medicamentos Isso. para pacientes graves. Depois a gente pode mostrar um pouquinho desse vídeo pode até mostrar agora. É um vídeo espetacular que você fez. É brilhante, Júlio. Suas colocações foram perfeitas. Pois é, esse aí é um dos vídeos, né, que a gente tem. Eu incorporei esse palhacinho aí para mostrar que a população acho que estão fazendo a gente de palhaço, né? Então, todos os dias são notícias e notícias que só pioram, com plano de saúde, dificuldades, né, com tudo. Exatamente. E aproveitar, vamos mostrar até as fotos, né? As fotos desse rapaz no palco, olha só a expressão, né? A expressão aí da dor. Que peça foi essa, Júlia? Isso aí trata exatamente, aquela parece outra que... da dor, dava para voltar só um pouquinho aquela que ele tá com aquela imagem, ela retrata exatamente uma pessoa que sofre de uma doença, de uma moléstia grave, sim, crônica, e que sofre muitos preconceitos perante a sociedade. Que isso também é uma das coisas que a gente sofre. Que a vida aí, no caso, a arte imitou a vida. Né? Isso. E na sequência você viria enfrentar isso tudo e nem... E termina que parece que tudo foi uma base sólida para me manter forte para enfrentar todo esse momento, né? Então, isso foi muito bacana.
Então, a arte, ela me inspira e me inspirou a trazer esse canal que a gente está aqui falando sobre superação, sobre a vida. E tem que ter arte aqui. É uma forma de protestar, é uma forma de manifestar o seu pensamento, é uma forma de compartilhar, né? Isso. Acho que quando você está nos palcos aí da vida e nos palcos, de fato, do teatro, você passa para uma outra dimensão. Outro patamar de outra existencial, dimensão. Né, Júlio? Você Isso. consegue se desconectar um pouco dos seus problemas ou das suas Com certeza, isso faz muito bem. Faz muito bem e traz tranquilidade. Você sente paz quando você está no palco. A gente fica em paz. E geralmente as peças elas deixam uma mensagem. Certo. Né? Mas voltando a isso, então a construção do podcast ela é feita em cima da arte. Né? A gente está usando a arte aqui também para poder levar uma mensagem para as pessoas. A arte da comunicação. A arte da comunicação. Você bem sabe disso. E aí eu vou explicar um pouquinho do projeto, né? Nada mais, nada menos, é um canal de interação que vamos trazer histórias de superação. Vamos trazer exemplos de que eu sou um sonhador, né? Sou um sonhador nato. E eu entendi que mesmo a gente passando dificuldades na vida, a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. E a gente deve realizar eles. E o podcast é isso. Ele vem numa realização de um sonho. Graças a Deus, Deus tem botado força, tem acreditado nesse projeto. E aproveitar também para agradecer as pessoas que acreditaram, você que acreditou no projeto, nossa querida Gabriela, que também está aqui com a gente. E isso é o que é de importante. É a gente sonhar e acreditar. Que a gente vai conseguir realizar. Né? Você, em meio a essas dificuldades, em meio ao tratamento de hemodiálise, foi daí que foi o gancho para essa existência desse programa. Para, inicialmente, inspirar pessoas com histórias de superação, de resiliência, de fé, de pessoas que, de algum modo, todos nós enfrentamos dificuldades, mas enfrentaram dificuldades realmente que merecem ser compartilhadas e, na sequência, histórias de sucesso dessas pessoas que, em meio a essas dificuldades, estão hoje aqui para contar e para compartilhar histórias nesse programa maravilhoso. Pois é. Então, assim, Karina, o nome Podcast. Como é que esse nome, Podcast, de onde vem isso, né? Muita gente questiona esse nome aí, esse regionalismo, esse trocadilho. Como é, Júlio? Explica aí pra gente. Esse estilo de programa, hoje é um estilo que tem crescido bastante e as pessoas têm assistido muito. Ele é um programa que ele é transmitido através da internet, do canal da plataforma do YouTube, né? Então, temos lá nosso canal, que é o Podcast em Jampa. E aí, o nome desse tipo de programa é podcast. Então, eu sou um amante da arte na Paraíba, da nossa região, da nossa cidade, João Pessoa. E aí, discutindo com alguns amigos, as pessoas que acreditam nesse projeto, decidimos eleger algo que simbolizasse a nossa região. E nada melhor do que um animal como o bode. Nada mais expressivo, nada mais expressivo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse trocadilho, né? Com a letra, então, a gente faz uma brincadeira, né? Com apenas uma letra e casou super bem. Então, a gente juntou podcast com bode, deu podcast. Certo. Isso já traz um certo... um ar, né? Um ar de humor. De humor, que tem que ter, né? Isso, para que não fique só falando de coisas pesadas. Isso, exatamente. Até porque essa é a principal intenção, né, Júlio? Mostrar que tem coisas pesadas, tem situações dificílimas, mas que tem que ter, no meio disso tudo, o humor, que é uma das coisas que trouxeram você a retornar, né, à vida de novo. Exatamente. E a enfrentar isso tudo. O IN vem, na verdade,
Americanizado um pouquinho, mas na verdade é para a gente falar sobre inclusão social. Ótimo. Aqui, essa bancada ela está pronta para receber qualquer tipo de pessoa, de gênero, número, grau, cor, religião. Perfeito. O espaço aqui está aberto para as pessoas, até porque é o que eu digo, esse canal não é meu, esse canal é meu, é seu, é nosso, é de todos. Perfeito. Então, todo mundo tem espaço aqui para falar. Aqui a gente vai receber do político para falar de política pública, não para fazer politicagem. Há grandes artistas e grandes pessoas que, de fato, elas conseguiram superar as dificuldades que a vida Conseguiram, impõe. de algum modo, se sobressair e ter algo muito interessante para compartilhar, Isso. para inspirar novas histórias. Então, vem jurista, vem muita gente Artista, bacana. Jurista, blogueiro, cantor, humorista. Todo a mundo. gente já tem, inclusive, aí um repertório bem vasto, né, Júlio? Aí a gente Bem sabe, vasto. a gente tem. Vocês esperem que muito em breve a gente vai ter aí histórias maravilhosas de pessoas já bem conhecidas e de pessoas anônimas, porém diferenciadas pela história de vida que vão compartilhar aqui com a gente. E aí o Jampa, para fechar, é nossa cidade maravilhosa, é o apelido carinhoso que a nossa cidade tem. E aí a gente colocou o Jampa para homenageá-la, porém, não significa dizer que estamos limitando o nosso programa à região ou à cidade. Muito pelo contrário, se a gente está falando de inclusão social, a gente vai receber pessoas de qualquer lugar. Do mundo. Do mundo. Do Brasil e do mundo. Do mundo. Já Até tem porque pessoas a gente está conectado mundialmente. numa rede mundial. Exatamente. Né? Mas é para demarcar o território, né? Digamos assim, ó, em nossa origem. É uma homenagem, mostrar homenagem à nossa terra. Mostrar que existem programas de qualidade na nossa região. Excelente. E de excelente qualidade. Isso. Exatamente. Então, basicamente, o podcast é isso. É trazer uma mensagem para que motive as pessoas não desistirem de seus sonhos. Uma coisa importante que eu não falei e que eu acho bom ressaltar é que Deus ele age para interligar tudo na vida da gente e depois a gente entender tudo. Eu, em 2018, tive que cuidar dessa pessoa muito, muito querida e que eu aprendi a lidar com a questão de hemodiálise, de problemas renais, tudo isso. Depois eu passei por essa questão de um problema cardíaco, que foi o que veio a trazer meu pai a falecer, mas desde o início de tudo que começou, eu já também entendia tudo que estava acontecendo com ele, por já As ter histórias estavam vivido. interligadas, né, Júlio? Sempre ligado. Sempre estão conectadas essas histórias da sua vida, com a sua família, com Sempre seus ligado. amigos. E vem essa questão da arte que traz toda esses vídeos, essas divulgações, essas coisas todas, que termina se transformando aqui no podcast. E isso só tem trazido coisas boas. É o que a gente espera daqui do podcast, é trazer informação, trazer uma mensagem bacana e que a gente consiga enaltecer a vida das pessoas e consiga mostrar esses exemplos. Júlio, eu queria saber também a questão do Instagram. Qual é o papel do Instagram? A gente sabe que tem o Instagram também, né, do canal. Temos o canal, né, e temos o Instagram. Eu queria saber também, para divulgação de conteúdo, como é que vai ser o funcionamento? Explica pra gente. Nossa plataforma matriz, como eu já falei, é o YouTube. No YouTube você vai acompanhar os episódios e também vão ter alguns conteúdos de forma especial para que traga informação para as pessoas. Então você vai encontrar entrevista e lá na frente você vai começar a encontrar alguns conteúdos que são que vão trazer informações relevantes à população. Certo. E pelo Instagram a gente utiliza ele para divulgar a nossa programação. Então é importante sim você Ficar estar ligadinho para saber. ligado no Instagram e você também está ligado lá no YouTube, até porque senão você não vai conseguir acompanhar. Acessar. Júlio, e aí a programação, né? No caso, nós vamos ter essas entrevistas, como a de hoje, né? Isso. Quais vão ser os horários, os dias em que a gente vai poder acessar? Todos os dias, depois que você que for transmitido nas quartas-feiras, às 20 horas, Certo.
Se você quiser assistir naquele momento da transmissão, você assiste. E se você não conseguir assistir naquele momento, vai ficar disponível na plataforma. Todas as entrevistas vão ficar lá Todas as disponíveis. entrevistas, todos os conteúdos. Então, você, se não conseguir acompanhar naquele momento, pode ir lá depois que você vai acompanhar e vai ver na íntegra tudo que aconteceu. Estaremos abertos também a sugestões de pauta, sugestões de entrevistas. Se alguém tiver alguma... Como é que vai funcionar? Claro. Alguma pessoa Já temos o caminho do Instagram para entrar em contato com a gente. Temos também o caminho pelo YouTube. Você vai lá, deixa um comentário, deixa seu telefone. Ou pode entrar em contato com a gente também. Temos um WhatsApp disponível para falar com as pessoas que querem entrar em contato com o podcast. Certo. Se você tem uma história que você acha que deve ser contada e compartilhada, uma história de superação, e que você traga temas relevantes à população, como eu já falei, pode vir para cá que você vai ser muito bem recebido. Perfeito. A gente vai compartilhar esse número, né, Júlio, também do WhatsApp. Sim. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui na tela, né? Isso. E o canal, né? Para que as pessoas possam se Claro, inscrever. claro. Possam estar junto conosco. Bom, Karina, eu primeiro de tudo gostaria já de lhe agradecer de antemão de você estar aqui. E gostaria de agradecer a toda essa equipe maravilhosa. E gostaria também de deixar uma mensagem direcionada a todos que estão nos escutando. Como eu falei, eu estou muito feliz porque isso aqui é a realização de um sonho. Eu sou um sonhador. E estou conseguindo realizar isso com muito amor, com muito afinco, muita dedicação. Mas isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Temos que continuar acreditando na vida, acreditando que os propósitos de Deus são eles, que Deus é quem determina. Então, a gente não pode duvidar. Não pode duvidar. Eu passei por várias situações. Eu poderia até abrir mão um pouco da vida e justificar o abandono à vida, como eu vejo muitas pessoas fazendo, que convivem comigo, por essa doença grave que hoje eu enfrento e esse tratamento difícil. Mas eu não consigo fazer isso, porque Deus, Ele me mostrou que eu tenho que continuar, que eu tenho que transmitir essa mensagem para você. É muito bom você saber que você tem Deus do seu lado. Então não deixe de acreditar na vida, não deixe de acreditar nos seus sonhos. Você é capaz de realizar os seus sonhos. Então, seja bem-vindo ao podcast. Mais uma vez, eu queria muito lhe agradecer por você estar aqui, por você ter acreditado nesse projeto e estar apostando. Eu acredito e eu agora vou lhe dizer, eu tenho meu coração assim completamente grato a você, Júlio, por participar de um projeto tão grandioso. É um projeto tão significativo em toda a sua gênese, em toda a sua formação, em todo o seu conteúdo, em toda a sua intenção. Para mim é uma honra, meu primo querido, meu companheiro agora de trabalho, Sim. Estar participando de uma coisa tão grandiosa que resgatou minha primeira formação. Eu sou jornalista, foi minha primeira formação, né? Eu sou uma comunicadora nata, eu gosto disso, é uma coisa que move o sangue, corre pelas minhas veias. É a minha primeira formação pela qual eu não confesso poderia que eu deixar de chamar uma outra pessoa, a não ser você, né? Eu resgato grande estima e amor, né? O meu amor que eu tenho pela comunicação e por você. Você é o meu primo querido, você mora no meu coração, eu tenho muito amor por você sabe disso, fomos criados juntos. Muito obrigado. Temos muitas histórias juntos, como algumas que a gente compartilhou aqui, e eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho orgulho, é difícil não se emocionar, né? Pela sua história, pela sua trajetória, pela sua força, pelo seu exemplo. Você é inspirador. Você é um homem de Deus, você está aqui porque é obra dele, porque ele te resgatou da morte por 3 vezes,
Porque, ao final de tudo, os projetos e os planos deles são perfeitos. Então, o que ele tinha para a tua vida está aqui. O Podcast em Jampa é um grande projeto, enorme. Ele cresceu como uma sementinha, pequenininho. Ele vai gerar muitos frutos. Ele vai se tornar grandioso. Porque, à frente disso tudo, quem está é Jesus Cristo. Então, Júlio, eu te agradeço novamente o convite para estar nessa bancada hoje. E espero que outras vezes, como faz parte do nosso plano, que a gente possa se alternar. Mas que agora eu também passo oficialmente o bastão a você, meu caro. Eu passo a você o bastão de grande apresentador desse programa. Você é o idealizador, você é o comunicador também nato. E é você que vai dar sequência às entrevistas. E, como você disse, a gente vai se alternando nas bancadas, a gente vai se alternando nas entrevistas e nesses entrevistados que a gente tem aí muita surpresa, muita coisa boa, muita gente boa que vai fazer a diferença. Né? Que esse é o grande diferencial do Podcast em Jampa. Porque é um produto que tem no mercado, né? A gente sabe que está cheio de podcast. Então, é essa a diferença. Por que esse programa é diferente? Por que vale a pena eu me inscrever? Por que eu vou assistir mais um? São tantos. Porque é diferente. Isso. Não é isso, Júlio? Tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas. Tenho certeza que vai nos ajudar. E as pessoas que vão vir, os convidados, são maravilhosos, né? Tem muita gente boa, como eu falei, tem grandes atores. Eu vou dar até um spoilerzinho. Temos o ator paraibano e humorista que vai estar aqui com a gente já agora em seguida, né? Que é o Márcio Tadeu. Temos um grande jurista também, Fagner César, né? Que é um grande jurista, procurador lá do estado de Pernambuco. Temos você aqui com a gente, que é muito importante. E aí vai muita gente. Vamos ter o vice-prefeito em breve aqui com a gente também para falar um pouco Temos Molima, né? Saúde, Molima já confirmou a presença aqui. Isso. Nosso grande cantor aqui regional, né? Isso. Então, vamos agradecer também ao pessoal que cuidou de você, a Gabriela que cuidou também da gente aqui. Gabriela, o Clarim, né? Eu agradeço aqui as meninas que fizeram essa produção com todo carinho, né? Um salão maravilhoso, elas cuidam do meu visual há muitos anos e hoje eu tive a honra de mais uma vez retornar e contar com as meninas de lá também. Pois é. Clarinho. Muito obrigado a todos por estarem conosco. Essa família podcast, ela é igual a coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, então. Sempre cabe mais um. Estamos abertos. Quem quiser somar, acima de tudo, é extremamente democrático, né? Isso, estamos aqui para receber as mais variadas pessoas. Então, Karina, como você me passou o bastão, eu já vou de antemão agradecer mais uma vez. Oh, meu querido. Parceria está fechada. Fechadíssima. E se Deus quiser, vamos abençoar a vida das pessoas vamos trazer história que vai cada vez mais tocar o coração. A gente vai seguir junto e vai ser sucesso total, Júlio, porque não é só para a gente, na verdade é para os outros, é para Deus. Esse é o principal intento. E vai dar tudo certo. Verdade. Só deixar um abraço também para nossa família. Minha família linda também, que tem meus irmãos aqui. Tem minha mãe com minha irmã e a família dela que está lá nos Estados Unidos. Então, um beijão. Podcast é isso, né? É internacionalizado. Pode crer. Mas, Estados Unidos aí tá grande parte da família. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Vou deixar um beijão para vocês. Muito obrigado pela atenção. Um beijão, gente. Compartilhem. Próxima semana estamos aqui novamente, né? Já com novos convidados e novas histórias. Beijão. Estamos fechados, viu, Júlio? Mais uma vez aqui, ó. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Valeu. Beijão. Beijão.